Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que é o irmão X. Nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 6, mensagem de número 6, intitulada Tragédia no Circo. Então vamos envolver a nossa querida Cecília, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amado, mais uma vez nos reunimos aqui nesta casa abençoada, procurando conhecer mais, enternecer mais os nossos corações, porque vossos ensinamentos chegam até nós por todos os lados, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Mas nós também recebemos ajuda, muita ajuda, pelas lições que nos são apresentadas, que nos detêm nesses momentos iluminados, a fim de melhor poder entender, sair do nosso ponto de vista ignorante e partir para aquele ponto de vista universal, aquele ponto de vista mais esclarecido, iluminado pelos vossos santos ensinamentos. Ajuda-nos, Mestre, a aproveitar esta ocasião da melhor forma possível. Abre nossos corações e as nossas mentes, estimula as nossas disposições de aprendizado. Que assim seja. Então vamos lá, vamos entender essa tragédia no circo, que não é o circo que a gente entende hoje, né? Mas era o circo romano, né? Aquelas verdadeiras arenas que se levantavam para ali fazerem as lutas dos gladiadores, não é verdade? Vamos até pedir para a nossa irmã Lígia, que edita, colocar uma foto aí, uma imagem, um slide, para você ver o que seria os circos romanos, tá? Então vamos lá. Naquela noite da época recuada de 177, o concílio de Lyon regurgitava de povo. Esse concílio aqui, essa reunião, esse ajuntamento, né, Cecília? Vendo do latim. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava, piedoso, e, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito, vamos anotar o conceito? Respostas do imperador às questões propostas por governadores das diversas províncias. Então, isso seria o rescrito. Então, ele diz, Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira se aplicasse na cidade, com o máximo rigor, todas as leis existentes contra eles. Contra quem? Contra os cristãos. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições nesse processo da prisão e das matanças. Olha o que eles faziam, gente. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e, eliminados sumariamente.
Por meio do espesso casario, a montante, né, a subida ali da maré, da confluência, né, da direção do Ródano. Ródano, gente, era um rio que nasce ali na Suíça e que termina em França, tá? O Ródano e do Saône. Saône também é um rio no leste da França e é o principal afluente do rio Ródano. Então vamos lá. Por meio do espesso casario, a montante, né, a subida da confluência do Ródano e do Saône, multiplicavam-se prisões e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como a colina de Fourvière, também em Lyon, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas. Essas paliçadas, ali já está colocando aí a foto, que é interessante você ver, são estacas pontiagudas, e eles colocavam entrelaçados essas estacas, né? Então, para quem está acompanhando em casa, vai poder ver o slide, para você ter uma noção do que é essa colina, né? Do que é essa paliçadas, né? Então, ali no sopé da colina, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas, que é essa cerca feita de estacas, em torno de enorme arena. Imagina, e essas estacas são todas pontiagudas, tá? As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. Nós sabemos que soltavam os leões africanos, que ficavam 2, 3 dias sem ser alimentados, soltavam ali as pessoas mais simples para serem devoradas, e isso era motivo de diversão para o público. A gente acha um absurdo, né? Mas ainda hoje, no século XXI, no ano de 2024, nós ainda nos reunimos em torno de uma arena para ver 2 homens se baterem. E há público para isso, há apostas. Não pode colocar, e realmente não pode, colocar 2 galos para brigar. Isso dá cadeia. Não pode colocar os cachorros para brigar, isso dá cadeia. Mas 2 seres humanos pode colocar para brigar. Gente, que mundo é esse? E se faz aposta. E eu marco ainda, eu digo a nível da humanidade, a humanidade marca para tomar uma bebida, um chopp em casa, convida alguns amigos ou reúne os familiares para torcer por aquele que mais vai bater. E alegrar-se em ver o outro caído no chão. Então, eu não posso me surpreender tanto com o que era feito com os cristãos, como diversão, se nós ainda no século que estamos, século XXI, no ano de 2024, ainda temos esse tipo de, entre aspas, diversão. Então, regozijo público, ou seja, alegria pública, já entendemos, né? As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas, nas mandíbulas sangue-sedentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Então, quando liberava aqueles seres humanos, os animais comiam e, obviamente, estavam saciados e queriam descansar e dormir. Só que eles queriam que o espetáculo continuasse. E as feras não poderiam mais continuar comendo, porque
O instinto diz: chega. O único animal, inclusive é chamado de racional, que come mesmo sem fome, é o ser humano. Então se inventava novas formas de torturar para alegrar o público. Olha o que acontecia. Verdugos inconscientes idealizavam estranhos suplícios. Quantas vezes a gente ainda pega uma faca e vem ideias estranhas na cabeça, de verdadeiras torturas ou outros objetos que vêm à nossa cabeça? Gente, nós vivemos isso. Ouvimos ou fomos vítimas. Ou fomos aqueles que deram as ideias. Mas mesmo aquele que hoje deu a ideia, amanhã volta para sentir a ideia que ele deu. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Ou seja, abusavam delas e depois assassinavam. Anciães indefesos viam-se chicoteados até a morte. Nós vimos isso acontecer na obra Paulo Estevão. O pai, o senhor Ioredebe, o pai de Abigail e de Estevão, ele foi chicoteado até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito. Você também vai lembrar da obra Há 2000 anos, o jovem que foi acusado de ter jogado uma pedra naquele grupo que estava passando com o senador Públio Lentulus, e ele foi rapidamente negociado no câmbio negro como escravo. E eram vendidos em praça pública, amarravam, e ali eles sinalizavam se era uma pessoa dócil, se era uma pessoa agressiva, tinha todos os sinais, eles pintavam os pés, colocavam tecido na cabeça, tudo isso para diferenciar a condição emocional daquele ser humano. E era negociado e era vendido. Então imagina pegar um jovem e vendê-lo, era sinônimo de muito trabalho pela frente, e de força. Para servirem de alimárias, animais domésticos, alimárias domésticas em províncias distantes. E nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. E eles acabavam ali ficando com todo o dinheiro, Na obra Paulo Estevão também é mostrado que, às vezes, alguns comerciantes eram acusados de ser cristãos sem ser. Mas por que eles eram acusados? Só para terem a sua economia, a sua vida financeira confiscada. Mesmo ele dizendo, não sou, calha a boca, você é assim, pronto. E era acusado disso, morto, dava o fim e tomavam conta de toda a herança. Vocês lembram de Flamínio Minúcio, quando decidiu, lá na obra Paulo Estevão, decidiu ficar com todas as terras do senhor Ioredebe. Ele quis e pronto, achou bonito e é meu e pronto. Tira o velho daí. Isso não tinha nada a ver com cristão. Era só porque ele queria ser. Então, sempre nós tivemos e ainda temos o abuso do poder. Então, Flamínio era um responsável ali em Corinto, representante do imperador. E teve o abuso do poder. E até hoje é assim. Gente, nós temos muito abuso do poder ainda. Então, já se passaram mais de 2000 anos, mas a gente ainda vive isso. Quantas pessoas são obrigadas a fazer determinadas situações em nome do poder, em nome do medo? Quantas pessoas não estão aqui anuindo com crime porque estão sendo ameaçadas? A gente sabe que isso ainda existe. Nós ainda temos assassinatos por conta do poder. Nós temos pessoas que são presas por conta do poder.
Nós temos hoje muitas pessoas presas por conta desse poder. Então não mudou. Nós ainda vivemos isso. Esse tipo de ditadura do poder. No ano de 2024. Oi, professor. No Brasil colônia, a época da monarquia, quando chegavam nobres da corte de Portugal, Brasil colônia, muitos proprietários de casarões bonitos eram desapropriados na marra. Já pensaste nisso? Desapropriados pode sair. Gostamos da tua fazenda, saia e pronto, né? Para hospedar os que vinham da corte. O abuso do poder, né? Então a gente ainda vive isso. É por isso que a gente fala da misericórdia, da bondade infinita de Deus. Porque nós estamos a repetir erros há milênios, gente. Há milênios. Há milênios. Dá poder a alguém. Deu poder, a pessoa abusa. Dentro da casa espírita, você dá uma coordenação, um título, a pessoa já se acha no direito de exigir do outro como se fossem funcionários. De falar com autoritarismo, não é com autoridade, que são coisas diferentes. Falar com autoridade é quando eu tenho moral para isso. A minha atitude fala. Autoritarismo é exigência, é grito, é humilhação. Então isso mostra ainda o quão lento nós estamos no nosso processo de evolução. Sabe o que aconteceu? Mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Gente, 20 mil pessoas. E o cristianismo não parou, não. Então, olha só. Nesse ano aqui de 170, até o ano 350, quando Constantino decidiu ter o cristianismo como religião, feito ali o concílio, essa reunião, até então, gente, era assim, era o preço que o cristão pagava. Ele entregava a própria vida cantando. Era uma honra morrer por Jesus. Era uma honra e jamais negar. E eles não tinham medo disso, cada vez mais fortalecido. A gente vai lembrar da obra Ave Cristo, que é justamente aqui nesse período. Então, a gente percebe que depois que o cristianismo foi aceito, né, e aquilo transformado no que foi transformado, perdeu totalmente o sentido. A moral cristã foi embora e foi cada vez mais essa árvore sendo decepada. Por isso, no século XIX, chega a doutrina espírita para recuperar o cristianismo primitivo. Esse é o propósito da doutrina, é reviver o cristianismo primitivo. E nós, como espírita, temos a responsabilidade, o dever de manter isso. Então, o que era o cristianismo? Olha, gente, isso aqui é uma reunião cristã. Nós aqui, tem algum símbolo aqui, alguma imagem? Vocês estão aqui adorando a algum sacerdote ou algo parecido? Somos todos nós conversando sobre as lições de Jesus, nessa simplicidade. E esse é um dos pontos de reviver o cristianismo. Sem liturgia, sem aparatos, sem roupas específicas. Apesar de que o povo tem tanta necessidade, que já tem centro espírita querendo uniformizar todo mundo, daqui a pouco já vai ter uma roupa diferente para o presidente. É como a gente tem necessidade de voltar ao passado. Então, para que uniformizar? Somos todos uma só família. Essa é o propósito do cristianismo primitivo.
Naquela noite a que anteriormente nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo. Quem era? Famoso cabo de guerra, que desfrutava atenções especiais do imperador por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio, e que se inclinava agora a merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. E comemoração quer dizer circo, né? Matança, novos animais, tortura, essa era a diversão. Volto a repetir, ainda temos esse tipo de diversão, ok? Ainda hoje temos. 2 pessoas se esmurrando dentro de um ringue. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Álcio Plancus, que é quem chegou, né? O patrício, né? Patrício é o romano, Álcio Planctus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião, a pedido do propretor, programando os festejos. Além das saudações diante dos carros que chegarão de Viena, é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador Setímio poderia arregimentar os melhores homens. Contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. Primeira coisa, a primeira proposta é o quê? Luta, né? O lutador Setímio poderia arregimentar os melhores homens. Então vamos fazer aí uma luta. Aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha, que se enriquecera no saque. Qual foi a ideia do Caio? A equipe de dançarinas nunca esteve melhor. Então, olha só, né? Essas festanças, gente, porque é tão interessante que a gente pensa assim: a melhor forma de distrair alguém é exatamente essa: pão e circo. Então nós gastamos volumes muito grandes de valores em detrimento da miséria de muitos. E o povo se ilude. Então aqui continua, ele quer o outro, né, que é o Caio, né, acrescentou, ele quer uma equipe de dançarinas e ele diz que essa equipe nunca esteve melhor. Concordou Álcio? Sim. Instruiremos Mussônia para que os bailados permaneçam à altura. Lembrou Pércio Níger. São vários que estão reunidos organizando, né? E o Pércio disse: providenciaremos o encontro de Auroques. Auroques, gente, se você pesquisar, e a nossa querida Lígia vai colocar a imagem, o auroque é um tipo de um boi, tá? É uma espécie de bovino selvagem, extinto, que habitou a Europa, a Ásia e o norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico. Então, providenciaremos o encontro de auroques. Lembrou Pércio Níger, que é uma espécie de bovino. É um touro, gente, enorme, né? E tá aí a imagem para você ver. E aí clamou a turma em aprovações. Auroques! Falou Plancus em voz mais alta. Excelente lembrança. Mas, em consideração ao visitante,
é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Então teremos dançarinas, teremos os gladiadores e agora teremos os touros, né? Que são os auroques. Agora diz, não, mas isso todo mundo já conhece, tem que ter alguma coisa nova, né? Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristão às feras! Cristão às feras! Cristãos às feras. Essa foi a ideia. E aí já me remete aqui quando o Nero tocou fogo em Roma e ele foi para aquela... Quem foi que fez isso, né? Fez aquela reunião hipócrita e alguém gritou: deve ter sido a praga cristã. E aí ele adorou a ideia e eles se tornaram responsáveis por o que aconteceu em Roma. Cristãos às feras, cristãos às feras. Asserenado vozerio, tornou o chefe do conselho. Isso não constitui novidade, e há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Ele disse, olha, os leões não estão afim muito de comer ser humano mais não. Sorriu com malícia e chasqueou. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Ele já chegou e já foi tratado aí com todo o respeito, né? Com todo o luxo. Depois das gargalhadas gerais, Álcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. E amanhã coroaremos as homenagens, ajuntá-las-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Que tristeza, que mente é essa, né? E há quem grita, rugiu a multidão de ponta a ponta do átrio, do pátio. Muito bem, muito bem! Gritou Plancus. Urge o tempo e precisamos do concurso de todos. Não possuímos guardas suficientes. E erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, levantaram as mãos, aplaudindo em delírio. Mas é assim, todo ser doente sempre tem quem atenda aos seus pedidos. Mudou. Mesmo sabendo que é errado, vai lá e executa. Encorajado pelo entusiasmo geral,
E desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências. Mais de 1000 pessoas vasculharam residências humildes e, no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento, ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, por meio da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Nota da editora. Em Niterói, cidade do Rio de Janeiro, minutos antes de terminar o espetáculo do Gran Circo norte-americano, um incêndio tomou conta da lona. Em 3 minutos, o toldo, em chamas, caiu sobre os 2.500 espectadores. Esse fato transformou-se na maior tragédia ocorrida em circo no Brasil, com centenas de mortos e feridos. Entendeu? Por isso que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Os processos de resgate. Então, o que nós temos que entender é que quando acontecem esses dramas coletivos, tem um propósito, tem um porquê. E são processos o quê? De expiação. Não é prova, é expiação, é reparação. Muito bom, né, gente? Que livro gostoso, não é verdade? Foi bom? Por isso que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Os processos de resgate. Então, o que nós temos que entender é que quando acontecem esses dramas coletivos, tem um propósito, tem um porquê. E são processos o quê? De expiação. Não é prova, é expiação, é reparação. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.